Olá, minha amiga, meu amigo. Chegou a hora do nosso encontro. Nesta quinta-feira, 23 de novembro, nos Estados Unidos, o grande feriado. Dia Nacional de Ação de Graças. Thanksgiving Day. Lembra dos aqueles que chegaram no Mayflower, os peregrinos, quando agradeceram em ação de graças a comida, né, ao peru na mesa. É a maior festa, é mais do que Natal. As casas já estão todas enfeitadas nos Estados Unidos, já foram enfeitadas, agora ficam enfeitadas até o Natal. Aqui em Brasília a gente lembra do que cai do céu nessa época do ano e dá para comer, manga. O Paulo Pestana, que é o cronista da cidade, é o prazer da leitura é ler crônicas do Paulo Pestana no Correio Brasiliense. Ele é uma espécie assim de Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino, né? E ele lembra, olha, cai do céu a manga e está verde, e verde é dura, batendo na cabeça é quase como uma pedra. Eu tenho um carro que eu comprei 0 quilômetro em 1995, ele tinha uns 200 quilômetros apenas e caiu uma manga, tem uma moça até hoje, marcando essa relíquia que eu tenho. Bom, mas num 23 de novembro, em 1891, foi a primeira revolta da Armada. Custódio de Melo ameaçou bombardear o Rio de Janeiro. E com isso, Deodoro renunciou. A Marinha se revoltou com a administração Deodoro. Era aquela coisa, saiu o imperador, todo mundo se dava bem com o imperador, entrou a República, não foi uma demanda popular, Deodoro cai e entra Floriano, que foi mão de ferro muito mais. Florianópolis era a ilha do Desterro, ganhou o nome em homenagem a Floriano. E, num 23 de novembro, em 1935, foi a revolta comunista, chamada Intentona Comunista. Natal, Recife, Rio de Janeiro. Traição, mortos enquanto dormiam na Praia Vermelha. O governo reagiu e acabou a intentona, mas Natal durou 4 dias, por exemplo. Bom, não esqueça de se inscrever e de conferir, porque está cheio de gente aí dizendo que estava inscrita e desapareceu a inscrição. E ao final de deixar o gostei ou não gostei. Bom, acabamos de falar em revolta, parece que temos uma revolta. Supremo versus Legislativo. Começou com a votação no Senado, votaram os 2 turnos, deu o mesmo resultado. Em 81 senadores, 71 estavam presentes, um não votou, o presidente da casa, que só vota em caso de desempate, e deu 52-18. Passando pelo Senado, a proposta de emenda constitucional que limita poderes do Supremo. Um ministro do Supremo só não pode dar uma liminar que derrube decisões tomadas pela maioria do Poder Legislativo. E aí a minha colega, temos o mesmo tempo de jornalismo, respeitável, experiente, Eliane Cantanhede, no Estadão, ela escreveu o seguinte, eu vou ler para vocês, e aí já causou. Ministros do Supremo Tribunal Federal protestaram nos bastidores contra o voto do líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia. Só para lembrar, Jacques Wagner, líder do governo no Senado, votou a favor dessa PEC. Foi o único do PT que votou a favor, os outros votaram contra. Ele votou a favor. Protestaram pelo voto do líder do governo, né, a favor da PEC que limita os poderes da Corte, aprovada nesta quarta-feira, 22 por 52 votos a 18. Sob condição de anonimato, magistrados da Corte, ela está falando no plural, e ela é uma jornalista confiável, ela não é nenhuma iniciante.
tem mais de 50 anos de jornalismo como eu. Sob condição de anonimato, magistrados da corte consideraram que o endosso de Wagner à proposta ela pôs entre aspas, portanto são palavras deles, traição rasteira, depois da resistência feita pelo Supremo ao que definiram como golpe bolsonarista. Então eles estão justificando o seguinte, nós, aquilo que acreditamos, eles classificaram em golpe bolsonarista. Eles acreditaram que haveria um golpe bolsonarista e agiram, né, com o apoio de Jacques Wagner do PT, líder do governo. Porque se Jacques Wagner os traiu, então estavam juntos em alguma coisa, numa trama que era a resistência contra o golpe bolsonarista. Ou seja, isso revela algo maior. Né? Continua a Eliane Cantanhede no Estadão. A postura do senador Jacques Wagner, levou a um ultimato do Supremo. Aspas. Ou o Jacques Wagner sai ou não tem mais papo do STF com o Planalto e o governo. Fecha aspas. Gravíssimo. E crível, digno de crédito, porque a jornalista é confiável. Então, tem papo entre esses dois poderes, algum acordo, e dá um ultimatum. Ó, tira o Jacques Wagner, que, aliás, disse que não queria ofender o Supremo com esse voto. Wagner foi o único senador petista a ir contra o próprio partido que orientou pelo voto não. É Humberto Costa, é o líder do PT. Wagner é o líder do governo. A PEC teve 3 votos a mais do que os 49 que são necessários para sua aprovação. Isso explodiu, né, revelando que havia um acordo de coisas que aconteceram, decisões do Supremo, para tirar o golpe bolsonarista, o suposto, né? E com Jacques Wagner, PT, o governo, juntos. Senão não chamaria de traição. Traição é quando se espera alguma coisa de alguém e esse alguém faz outra coisa e era nosso parceiro e não é mais. Né? E aí foi uma gritaria no Congresso. Bom, aí temos o ministro Barroso falou como presidente do Supremo, né? Tentou, talvez, botar alguma água fria na fervura, dizendo, olha, o Supremo não é problema. Né? Estão deixando de lado outros problemas, como crime organizado, mudanças climáticas. Aí eu disse, opa, esse é o problema. É o Supremo pensar que pode legislar sobre crime organizado, sobre clima e crime, aborto, drogas, em detrimento do poder legislativo. Esse é o problema. O Supremo é intérprete das leis que o legislativo faz. O Supremo não é legislativo. E o legislativo pode até mudar a Constituição, menos cláusulas pétreas que o Supremo mudou durante a pandemia. Não só mudou, como transferiu a prefeitos e governadores o poder de mudar, um poder que não tinha e não tem. E ninguém tem, a não ser uma Assembleia Constituinte. Não. Bom, aí veio o decano Gilmar Mendes, como porta-voz do Supremo. Eu tenho aqui trechos importantes das falas do decano. Ele diz o seguinte: esta corte não haverá de submeter-se ao tacão autoritário, venha de onde vier, ainda que escamoteado pela pseudo-representação de maiorias eventuais. Está se referindo ao Senado. Senado que tem poderes para julgar ministros do Supremo. Estou certo de que os autores dessa empreitada começaram travestidos de estadistas presuntivos
e a encerraram melancolicamente como inequívocos pigmeus morais. Pesadão. E avisa. Gilmar Mendes falando em nome do Supremo como decano. Este Supremo está preparado para enfrentar, uma vez mais, e caso necessário, as investidas desmedidas e inconstitucionais, agora provenientes do Poder Legislativo. Direto. Não tem sujeito oculto. Recados das ruas chegam a todos nós, dando conta que o projeto aprovado é mal menor, como forma de impedir possíveis reformas ainda mais drásticas ao funcionamento da Corte, ou mesmo a instauração de processos de impeachment contra membros desse tribunal. Interessante a gente recordar que o Supremo fez de tudo aí para bloquear. Bolsonaro queria destruir o Supremo, Barroso se referiu a isso já. Só que o Bolsonaro não fez nada, nada disso, que agora está sendo feito. Nada, nada. Só parole, parole, parole. Saliva. É preciso altivez para rechaçar esse tipo de ameaça de maneira muito clara. Esta casa não é composta por covardes. Cumpre dizê-lo com sinceridade, mas com firmeza. Esse tribunal não admite intimidações. Recado do decano do Supremo para o Congresso Nacional, para o Poder Legislativo. Gente, eu pego a Constituição e no seu 2º artigo fala dos poderes nessa ordem. Legislativo, em primeiro lugar, executivo em segundo e judiciário em último, porque o judiciário não tem a representação popular. E diz que eles são independentes e harmônicos entre si. Não estão sendo independentes, porque o Legislativo tem se queixado muito do Supremo se metendo em questões legislativas. E agora a harmonia virou uma cacofonia. E aí eu pergunto, se houver choque entre os poderes, quem é o poder moderador? O Papa? Pedro II, que não está mais? Fica no ar. Né? Hoje foi só esse assunto, porque é uma questão institucional. Com palavras, agora, por exemplo, a PEC já foi para a Câmara. Depois da fala de Gilmar, qual é a posição da Câmara? Ficar de joelhos e dizer sim, senhor? Ou aprovar a PEC? Deixar no arquivo, fingir que o brasileiro vai esquecer? Botar na gaveta? A Câmara agora está inter lupus et muris, entre o lobo e o muro. De Brasília, Alexandre Garcia.